Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 244 do seu podcast favorito de velocidade. Hoje aquela edição das quintas-feiras, a edição das perguntas, a edição em que você manda suas dúvidas e permanece com elas, porque a gente tenta responder e evidentemente não consegue responder a todos. Mas vamos fazer o possível, né? Chamando já o grande Adalto, que já vai aparecer aqui, não é isso, senhor Adalto? Hoje é aquele dia de responder perguntas, né? Rolou ainda coisas, né, depois daquela confusão de terça-feira, né? Mas continua a mesma coisa, né? Continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. A Alpine falou que não tem problema, né? Que tem mas tem, né? contrato. Não tem problema, mas tem, né? Até parece, né? E é isso. Aí surgiram mais outras coisas. Eu acho que esse Schnauzer vai acabar sendo espirrado. Ele não deve estar dormindo muito bem à noite, não, né? O cara perdeu 2 pilotos. Exatamente. Bom, chamando também, olha quem está aqui hoje, o Fábio Campos, o homem que estava gripado, o homem que teve a audácia de dizer que o Lewis Hamilton impressionou mais que a Ayrton Senna, está sendo massacrado nos comentários. E aí, senhor Fábio Campos? Pouco massacrado. Eu fui criticado? Não, mas eu respondi até alguns comentários no YouTube e não vi, só se eu pulei sem querer. Não vi nenhum tipo de... Voltarei lá, porque, né, as pessoas não aceitam, né, que a gente não tem a mesma opinião do super ídolo delas. Eu não posso me impressionar mais com um heptacampeão do mundo. Eu tenho que me impressionar mais com o tricampeão, entendi. Eu, se fosse você, nem continuava, porque vai piorar. E a igreja adventista da Sexta Marcha não vai. Quanto mais você tentar explicar isso, mais se tem uma coisa que não me incomoda, são os cenistas, porque eu não tô nem aí. Não tô nem aí pra esses caras, entendeu? Os cenistas, piquetistas. Vai mexer com a igreja adventista da Sexta Marcha. Pra você podem xingar. Podem xingar. Aqui não tem, cara, eu não analiso o piloto por bandeira do país que ele nasceu. Aí aguentam fazer o quê, né? Mas, Bruno... Bruno, ele continua piorando a coisa. Eu tô aqui. Mas eu gosto de pisar mesmo. Essas pessoas, elas se irritam tão fácil que basta você falar um pouquinho, uma frase e eles desabam. Hoje tá fácil irritar. Lá no Twitter, eu coloquei lá que eu achava que o Pietro era melhor do que o... Outro também, querendo confusão, olha lá. E aí teve muito joinha, bastante gente concordou, mas os que não concordaram começaram a me xingar. É assim. Aí mas para banir no Twitter é mais fácil que banir no Auto Race. Então, o Twitter tem uma coisa boa que é o seguinte, às vezes você quer dar uma limpada, aí você fala uma coisa que você sabe que vai vir uma horda de idiotas, você vai lá e, entendeu? Só no bloco. Quer dizer que falar que o Pietro é melhor do que o Mick Schumacher não é mais absurdo do que falar que o Hamilton é melhor do que o Senna. Meu Deus. Não, eu não sei se a gente está fazendo de cabeça para baixo. Olha, o Fábio está querendo piorar a situação. Que mundo é esse que a gente vive? Meu Deus. Você vai acabar cancelado. O Adalto, ele faz uns tweets para divertir a galera. É claro que ele faz os tweets para divertir. É comediante, ele é comediante. Vamos lá, né? Os nossos tweets. Fala em Twitter, né? Os nossos twitters estão aparecendo aqui. O meu @BrunoAleixo80, o do Adalto @AdaltoRacing e o do Fábio @CampusFB. Vamos começar com essas perguntas, então, né? Porque eu vou te falar, tem muitas e a gente precisa responder todas, né? Como vocês já sabem. E vamos começar com o Davidson Alba, que ele quer saber, assim, direto e reto. Quem banca Mattia Binotto como chefe de equipe na Ferrari e por que ele ainda está lá, apesar de tudo? Começar com o Fábio Campos, porque a maioria das perguntas são para o Adalto mesmo, então... Nada de surpresa, zero de surpresa. Hoje eu sou intruso aqui, aliás, eu não falei da abertura, deixa eu agradecer vocês dois que adaptaram até um pouquinho o horário para eu poder estar aqui, então agradeço, sem brincadeira, agradeço a vocês dois aí pela ajuda hoje, aí, pelo empurrãozinho. Nós que agradecemos você estar aqui hoje. Não, o prazer é meu. Se a gente não brigar até o final do programa. Quantos afagos, né? Tá até esquisito. Deixa eu consertar esse ângulo aqui, mas vai lá. Enquanto isso eu vou falando. Ele pergunta quem banca o Binotto. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque eu não acho que o problema da Ferrari seja o Binotto. Claro que o Binotto é um comandante que tem que ser, sim, envolvido e muito no problema. Ele não pode ser excluído do problema.
mas eu acho que o Binotto, ele é uma cria da Ferrari, ele é um cara que era um mecânicozinho e foi crescendo e virou um superchefe. Até acho que não é o cargo para ele, né? O Adalto fala isso há mais tempo do que eu hoje em dia não tenho nem como discordar. Mas eu não acho que o Binotto ajudou, repetiu o que eu falei na terça, o Binotto ajudou a Ferrari a chegar onde ela chegou tecnicamente. Tecnicamente, a Ferrari é uma equipe que foi crescendo. Teve o negócio do motor. Ali, eu não sei qual é a participação dele. Eu acredito que tudo que ele decide junto com a diretoria. Ele não é aquele cara que assume para ele no peito e depois ele responde por isso. Eu acho que ali é uma estrutura toda que trabalha em conjunto, na minha opinião. Mas é um ponto de vista meu. Eu não estou dentro da Ferrari para saber. Mas ele não é o único culpado. Ele é um dos grandes responsáveis, sim. E se tiver que ser retirado do cargo, eu não vou ter nenhuma grande surpresa. Eu acho que o Binotto é o caso muito clássico que acontece em muitas empresas, onde você tem contrata um office boy, né? E ele trabalha lá 4, 5 anos, você vê que o cara é bom, o cara é inteligente, rápido, não sei o quê, e tá precisando de alguém na produção. Você chega para ele e fala assim, pô, você topa ir para a produção? Eu topo, não quero mais ser office boy para ganhar salário mínimo. Aí você coloca ele lá na produção e ele vai aprendendo, o cara realmente ele é rápido, não sei o quê. Ele vira um super, super técnico. Põe ele na máquina, a máquina anda melhor com ele, dá mais produtividade, não sei o quê. Aí você põe ele de chefe das máquinas, todas melhoram, não sei o quê. Você põe ele de diretor de produção, vai tudo bem. Aí vai embora um vice-presidente de alguma coisa e você pega esse cara que é ótimo naquilo que ele faz e tira ele daquilo e coloca ele em outra coisa. Entendeu? E aí você mata o cara, mata tudo. Então o Binotto ele estava no cargo perfeito, que era diretor técnico. É verdade. Né? Aí tiraram ele, colocaram ele num cargo onde isso, apesar de importante, não é o mais importante, matou ele. Eu acho que foi isso que aconteceu. Veja o Toto Wolff, né, Adalto? É um cara que sabe gerir uma empresa. Né? Exatamente. Se colocar o Toto Wolff de diretor técnico, a Mercedes perde 2 segundos por volta no ano que vem. Vira uma equipe de Fórmula 3. Entendeu? Vira uma equipe de Fórmula 3, mas é verdade. Porque ele não é boa comparação. É isso aí. Vamos lá, ó. Nonato Figueiredo. Boa tarde, mestres. Está difícil para o Percival, hein, Adalto? Por que diabo vocês ficam chamando de Percival? Porque é o nome dele. Vocês não. Eu não. Charles, não sei o quê, Percival Leclerc. Então é o nome mesmo. É o nome dele. Então tá bom. Seria esse bólido da Ferrari um dos melhores carros a chegar em segundo? Ou pior ainda, chegar em terceiro no campeonato de construtores, caso acontecer? Eu acho que seria uma judiação. A pergunta dele seria o quê? Não, é isso. Se o carro da Ferrari seria um dos melhores carros a ser segundo. Sim, eu acho que sim, porque é um carro para disputar o título, né? É um carro que começou bem, continua bem, evoluiu bem, de rapidez. Falta confiabilidade, né? Por isso que não é o melhor carro. O carro que anda, mas não quebra, nunca é o melhor carro. Né? Mas é um ótimo carro, mas falta confiabilidade. Essa afirmação é controversa, hein? O carro que é muito rápido, mas quebra, ele não é o melhor carro. É uma reflexão. Não. O melhor carro é um carro que é rápido e não quebra. Mais eficiente, talvez. Mais eficiente. É o conceito de melhor, eu estou entendendo. Eu estou provocando. Eu fico pensando na McLaren de 2005, Adalto. Eu estou pensando aqui, mas continua, vai lá. Isso, é que nem o piloto mais rápido, né? Se a gente for contar, né? Desde 1970, que eu quando comecei a acompanhar a Fórmula 1 até hoje, se todos os anos o campeão tivesse sido o piloto mais rápido, a gente já tem uns 20 campeões diferentes do que tivemos. Ou se não mais de 20. Entendeu? Então, precisa ser o melhor o carro que é rápido, tão rápido quanto um outro que seja tão rápido quanto. Ele não pode ser mais lento do que algum. Tem que ser tão rápido quanto, mas não pode quebrar, porque ele começa a quebrar, você não tem condição de ganhar o título com ele. Então, o outro que é tão rápido quanto o seu, mas não quebra, é um carro melhor que o seu, entendeu?
Ou se ele for até um pouquinho mais lento, mas quebra muito, também é um carro melhor que o seu. Porque o seu quebra, então não adianta. Uhum. Então é uma judiação que está acontecendo com a Ferrari, mas a questão não é só o carro, também é a operação de corrida, né? Porque ele teve as quebras que a Red Bull também teve, só que ele não, o Vespa não teve os problemas de box que o Leclerc e o Sainz têm. O Vespa não teve. O Pérez até tem um pouco, né? Se a Red Bull fosse o que é o Pérez, por exemplo, aí você podia falar, pô, o negócio já está equilibrado, porque o Pérez quebra, o Pérez tem estratégia ruim, tudo isso acontece com o Pérez, mas isso não acontece com o Vespa, entendeu? Então, é isso. Mas o Verstappen quebrou no qualifying no Q3. Se ele quebra 3 voltas depois, ele quebra no alinhamento para o grid. O momento da quebra foi é o time. É o time também até para quebrar tem que ter time, né? A sorte também ajuda, né? Um pouco, mas eu acho que a sorte ajuda pouco. Eu também acho. Eu nem chamo quebra de sorte ou azar. Quebra é incompetência. O carro não quebra. O carro não quebra por mandinga. Né? Fábio, se você tivesse quebrado, se o Vespa tivesse não quebrado no qualifying e tivesse quebrado na corrida, ele ia zerar pontos, ele ia fazer 0 pontos. Em vez de ele estar 80 pontos na frente, ele ia estar, tira 25, ia estar 65. Que é uma enormidade também. Menos ainda, porque o Leclerc estaria uma posição acima. É que assim, essas 65, inferências, 73, né? Seria muito ponto também. Tá? Então, acho que o fator sorte, ele existe, mas não é determinante, na minha visão. Nunca é. O Tarcilei Pavese gostaria que o Adalto e o Fábio comentassem um pouco sobre a atual forma do Enzo Fittipaldi. Tocadas, chances de Fórmula 1 no futuro, superlicença, etc. E aí, Fábio, o Enzo Fittipaldi? Confesso que eu estou atrasado na minha leitura da Fórmula 2, né? Entre aspas, a leitura das corridas da Fórmula 2, para poder opinar mais precisamente da forma técnica dele, mas é um jogo que tem que jogar, é o jogo de bastidores, né? É o que a gente está vendo já há vários anos. O resultado na Fórmula 2 é uma porcentagem muito pequena do que deveria ser, né, para colocar um piloto na Fórmula 1. Então, a marra que ele fizer, os acordos que ele fizer, as equipes com as quais ele flertava vão ser mais importantes para o futuro dele do que o que ele faz na pista. É com muita lamentação que eu falo isso. Isso não poderia ser assim. Mas a gente viu que dos últimos campeões da Fórmula 2, a maioria não entrou. O De Vries não entrou, o Piastri não entrou. Agora vai entrar, né? Mas não entrou. Então, infelizmente, não adianta falar que está guiando muito, vai chegar na Fórmula 1. Não, está guiando muito, mas tem que negociar muito. Se ele negociar bem, a chance dele aumenta. Ele tá bem, viu? Vou falar para vocês, tá bem na Fórmula 2. Fez uma ultrapassagem lá esse final de semana. O Drogovic também tá. Mas eu acho que ele tá melhor que o Drogovic. Porque o Drogovic tá lá pelo terceiro ano. Terceiro ano. Ele é o primeiro ano. Numa equipe prateleira de baixo. Isso. Está em 4º lugar no campeonato. Não, no primeiro ano, não. Ele sofreu aquele acidente. Ele entrou no meio do ano passado, né? Ele entrou no meio do ano e sofreu aquele acidente, né? Exatamente. Acho que não dá para contar o ano passado, né? Ficou fora, né? Conta como uma certa experiência. Ele bateu no finalzinho. O acidente dele foi em Jeddah, no finalzinho. Não, mas ele entrou 2 provas antes daquilo, eu acho. Ele não entrou no começo do ano. Não entrou no começo do ano, não. Então eu, se fosse chefe de equipe da Fórmula 1, estaria contando o Enzo hoje com o primeiro ano dele. Né? Eu acho que ele está super bem, ele tem sobrenome, né? ele tem patrocínio bom, não suficiente para a Fórmula 1, mas ele tem, por exemplo, baterias, uma marca de, não vou falar o nome, uma marca de bateria que já era patrocinador do Emerson. Tem uma operadora de telefonia também, que eu também não vou falar o nome definitivamente. Você deveria falar. Você depois dos seus tweets, você deveria falar. Não vou falar, não. E se cigarro tivesse na Fórmula 1 ainda, no automobilismo, estaria patrocinando ele também. Aquele vermelho e branco. Sei como é. Estaria patrocinando. Então, eu acho que ele tem sim chance, não o ano que vem, evidente, acho que não,
Mas para daqui 2 anos, acho que podemos pensar nele sim. Ele tem que detonar aí, né? E eu acho que com o primeiro ano ele está indo muito bem. Muito bem. E ainda tem quantas corridas? Tem 5 finais de semana, acho. Não sei, acho que sim. O segredo na Fórmula 2 é você escolher a sua equipe do segundo ano, que é quando você tem que dar o salto. Se ele for para uma equipe boa, é aí que o Drogovic perdeu, porque ele foi para Virtuosi e não virou. Aí já frearam as chances dele. É isso aí. O Alisson, como está o ambiente na Alpine, que ninguém quer ficar lá? Está querendo saber se o Otmar é o grande vilão da história. E o Ricardo seria liberado em 2023? Não acredito que o Piastri criaria confusão por uma vaga de piloto reserva. É aquilo que a gente falou, né? Não sabemos ainda nada, né, sobre isso, né? Não sabemos. O chefe de equipe pode, às vezes, as coisas podem nem ser culpa dele, diretamente dele, né? Como não é no caso do Binotto, não é tudo culpa dele, como disse bem o Fábio. O problema é que, como ele tem o cargo de chefe de equipe, acaba recaindo sobre ele. Então, esses caras são meio testa de ferro, né? Exatamente, entendeu? Então, por exemplo, o cara não saber e ainda dizer, ele disse, eu soube que o Alonso ia para Aston Martin pela internet, pelo Twitter. Ele não podia falar isso, entendeu? Mesmo que ele soubesse, ele já tinha, não, eu já sabia, não sei o quê. É burro. Ele não pode falar um negócio desse. É burro, entendeu? Ele tá aí atestando a incompetência dele. Então, é complicado. E aí ele solta um negócio sem dá um telefonema antes pro Piastri, não custa nada. Telefona pro moleque, ó. O outro saiu, é tua vez. Vamos nessa? Vamos junto, não sei o quê. Não, ele vai lá, coloca antes de falar com o moleque vai lá e desmente ele meia hora depois. Aí fica ruim a situação do cara, entendeu? Fica ruim. Fala aí, Fábio. Eu aí agora vou discordar de vocês. Eu acho, primeiro, a decisão de ficar ou não com o Alonso, ela estava acima do Zafnauer. Ela estava com o Luca de Mel, que deu uma... O Rossi também. Mas não foi isso que eu falei. Não foi isso que você não está discordando. Calma, mas eu vou chegar lá. O Rossi deu uma entrevista na França dizendo que o que ele quer para o Alonso, o que ele queria para o Alonso era 2024 WEC, onde a Renault, a Peugeot, vai entrar um monte de gente. Vai entrar um monte. Vai haver uma grande reformulação com os LDMH, os novos protótipos. Então vai entrar muita fabricante, vai mudar a estrutura do campeonato completamente. E ele queria o Alonso lá. O Alonso queria vários anos de contrato. Queria um contrato mais longo. E a Fórmula 1. E a Alpine queria um ano só, justamente para jogá-lo lá pro WEC, enfim, para lançar lá o seu projeto de ganhar as 24 horas de Le Mans. Então o Alonso, ali a Renault começou a perder o Alonso. Ali a Renault, porque o Alonso queria, se inflou, né? Porque o Alonso se infla muito fácil. Ele viu que ele tem bala na agulha, ele viu que ele quer Fórmula 1 mais do que tudo, porque ele já ficou 2 anos de fora, e ele falou, eu quero um contrato maior. E os caras ficaram empurrando para segurar o Piastri. O grande erro da Renault foi dar 3 anos para o Ocon. Não é contratar o Ocon, não é manter o Ocon, é dar 3 anos, porque aí você fechou metade da equipe. Você podia falar, Ocon, vamos lá, vamos ficar, mas vamos fazer 2, vamos fazer 1, e aí a gente renova. A famosa cláusula automática de renovação. 1 mais 1. Isso mudaria o jogo. Porque ela podia emprestar o Ocon, ela podia fazer outra jogada. Mas ela ficou numa situação em que era ou Alonso ou Piastri. E nenhum dos dois aceitou essa situação. Porque o Piastri falou, meu amigo, você me deixou 1 ano de fora, eu vou cuidar da minha vida. E aí tudo vem na questão do prazo. Né? O Gary Anderson estava dizendo, Gary Anderson que eu sempre cito aqui, estava dizendo, normalmente na Fórmula 1, 31 de julho é o dia. Ou você automaticamente renova, ou você quebra. O prazo de decisão é 31 de julho para contratos automáticos. Aí a gente tem que ver. Se quando o Alonso saiu já tinha vencido, se o Piastri se precipitou, aí eu não vou entrar no achismo. Estou pegando passando as informações que deu para apurar de terça para cá.
Então, eu acho que a questão da Renault não é o Zafnauer, é a organização. A organização tentou segurar. O erro do Zafnauer, ele errou, foi dar uma entrevista de manhã, na segunda-feira, de manhã, acho que até em Budapeste ainda, se eu não estiver enganado, dizendo, e aí ele entregou. E aí ele disse, perguntaram para ele, Piastri vai ser piloto em 2023? E ele falou, os managements, né? Me fugiu o nome aqui em português. Os seus responsáveis pela carreira estão olhando alguma coisa. Sabe-se lá o que for. Whatever that means, é a frase dele. Seja lá o que isso significa. Aí ele deu uma brecha. Ele deu uma brecha de que talvez não tenha coisa certa com o Piastri. Aí a Renault vai e solta o comunicado. Horas depois, não, ele é nosso. E aí ele vem e fala, não, eu não sou de vocês, não. Mas essa entrevista do Zafnauer complicou mais ainda, porque ele deu a brecha. Agora, meu amigo, é tudo arma para advogado. É tudo arma para os caras decidirem no tribunal. Eu só sei o seguinte, o Piastri ele tem que ter um contrato com algum lugar, né? Não, lógico. Porque senão ele enlouqueceu a cabeça. Senão né? ele jamais seria louco. A história do mundo. Ele jamais seria louco. Agora, tomara que ele tenha garantia. Aí é que é o fator Ricardo. Eu falei aqui na terça que para mim vai ser quem vai desdar esse nó. Né? Vou até trazer o Rubinho. Lá vem o Rubinho. Para mim, a McLaren vai fazer assim, ó, o Renault, toma o Ricardo, fica com ele, desembola o Piastri para mim e vamos ser todos felizes. Porque não é possível que o Piastri, assinando com a McLaren, tudo indica que a McLaren vai respeitar o contrato do Ricardo. Vai ficar mais um ano de fora? Não é possível. Não é possível. Mas se eu sou Alpine, eu faço assim para a Renault. Eu não fico. Um gesto muito bonito para quem Para você que está só ouvindo no podcast, ele fez um gesto de tchauzinho, assim. De tchauzinho, isso. Eu não ficaria com o Ricardo. Agora, que tristeza. Mas vai ficar com quem? Eles estão encurralados, Adalto. Eles estão encurralados. O Ricardo andou bem na Renault. Mas não anda mais. Olha, esse carro novo não anda mais. Se sou eu, vou atrás. Tem 2 pilotos para a Renault que saem fácil, tem cláusula de saída, tudo. Valtteri Bottas e Pierre Gasly. Gasly acabou de ter a cláusula renovada. A AlphaTauri acabou de exercer a opção. Sim, mas ele tem cláusula de saída, certeza, porque ele não queria renovar. Ele só ficou lá porque não tinha. Mas acabou de exercer. O contrato para o ano que vem acabou de ser executado. Se fosse antes, poderia. Mas tem o Bottas. Eu acho que dá para tirar o Gasly. Assim como a McLaren, o Ricardo tem contrato para o ano que vem, exerceu a opção que era dele, e a McLaren vai chutá-lo, porque vai pagar a multa. Eu acho que a Renault devia pagar a multa do Gasly, ou melhor ainda, eu traria o Bottas para o lugar do Alonso. Bottas é um piloto que a gente sabe que é rápido, que sabe ganhar corrida, que faz pole position, que anda forte, que erra pouco e tem toda a experiência de 6 anos na Mercedes. Então ele pode trazer muita coisa para a Renault, muita experiência, muitos procedimentos, equipamentos que eles não têm, que deviam ter, modos de simulador. Olha, ele pode trazer muito para a Renault, entendeu? Eu, se fosse a Renault, eu faria isso. Agora, o Ricardo já dois comentários aqui antes da gente passar para a próxima. 2 comentários antes da gente passar para a próxima, porque senão vai ficar muito longo aqui. Mas, primeiro, né? Que tristeza o Ricardo, né? Ele virou uma espécie. Lembra quando os mais novos não vão saber, mas quando você ia na padaria e o cara te dava um chiclete de troco porque ele não tinha moeda? O Ricardo virou meio que isso aí, né? Virou. E a outra coisa, se o contrato, entendendo que o contrato do Piastri é com a McLaren e é de titular, essa disputa toda por o cockpit da McLaren, ela perde o sentido, né? Totalmente. Porque assim, os caras têm lá Palou, Colton Herta, sei lá quem, né? Pato Ward, mas de repente, porque aí eles vão passar a ter 2 pilotos jovens, promissores, dificilmente vão sair, a não ser que seja para uma Red Bull, para uma Mercedes. Para que essa disputa perdeu o sentido, né? E aí esse monte de gente que assinou com a McLaren vai fazer o quê? Mas aí é que tá. Se você assinou com a McLaren, você tem a Fórmula E, você tem a Indy, você tem essas opções. Herta e Pato Ward não tem superlicença, gente. Tirem esses dois esses dois são são um projeto para o futuro, ou é um projeto para agradar a Andretti, porque a McLaren tem acordos com a Andretti. Não são candidatos.
pro futuro. E pode acontecer, o Palou pode pensar, olha, se um dos dois fracassar, eu sou o primeiro reserva, não sei. Mas o Palou tem que se resolver ainda na Indy lá. Exatamente. Ó, vamos lá então, porque senão não vai dar tempo. Ó, Manuel Fernandes. Adalto, você poderia fazer uma análise das corridas de Max e Leclerc, em que os dois terminaram as provas e não houve erro de estratégia ou abandonos, para vermos quem está à frente do outro em termos de desempenho? Não entendi. Será que ele quer que... Entendi. Ele quer que tire todas as quebras e... Vai, você tem que lembrar de uma por uma. Vai, vamos lá. Eu não vou lembrar. Quem que fez a pergunta? Manuel Fernandes. Lá de Angola, Manuel. Hein? Lá de Angola. Grande Manuel. Olha, Manuel, a pergunta é boa, mas vamos dizer assim, ela é irrelevante, porque automobilismo tem quebra, tem erro de piloto, tem erro de estratégia, tem tudo. Não existe esse ambiente 100% seguro. Não existe isso. Não existe. Esse ambiente 100% não existe. Então, o que nós estamos vendo hoje aí é o que é. Eu posso, de cabeça, te dizer o seguinte. Eu acho que a Red Bull é um carro melhor de reta e de curva de alta, e a Ferrari é um carro melhor para circuito mais travado, curva de média, e está ali com a Red Bull em curva de alta. Ela é boa também em curva de alta. Mas então, e você tem dois pilotos que hoje ainda é melhor que o outro. O Verstappen é melhor que o Leclerc, não tem nenhuma dúvida. Ele é um piloto mais completo, ele é o campeão do mundo. Ano passado, ele teve uma disputa que só lembro de Senna e Prost, que a diferença é que eles estavam na mesma equipe. Eu só lembro de Senna e Prost, não teve uma disputa tão acirrada, tão espetacular, tão roda a roda como teve Senna e Prost. Entendeu? E no final, ele acabou ganhando, não importa, ganhou por um erro ali do Masi, mas até aí, nós falamos aqui no Loucos, antes disso acontecer, quem for o vice-campeão vai ser o melhor vice-campeão da história. Era a frase do Fábio, que nós concordamos. Então, hoje, o Verstappen é um piloto melhor do que o Leclerc. O Leclerc pode até melhorar, pode não cometer mais erro, pode ser mais abrangente, trazer mais a equipe para ele, coisa que ele não faz, né? Ter uns insights melhores, como tem o Vespa, como tem o Hamilton. Isso pode acontecer com o Leclerc, mas ainda não aconteceu. Então, eu acho que o Vespa hoje, pau a pau, se estivesse no mesmo carro, na mesma equipe, o Vespa ganhava do Leclerc. Rapidinho, Bruno. Outra frase que eu falei o ano passado, que o Verstappen, para mim, era o melhor piloto do mundo atualmente. Continua sendo. Hoje, para mim, ele é melhor do que todos os pilotos do grid, mesmo que ele possa estar um pouquinho na frente do Hamilton. Hoje, eu acho ele até melhor do que o Hamilton, que é melhor do que o Senna. Boa, vamos lá. Nossa. O Arno Sontag. Bem rápido com Piastri se negando a correr pela Alpine e afirmando que assinou contrato com a McLaren. Pergunto, Piastri não vai ficar mais um ano sem correr? Portanto, Ricardo dançou na McLaren se a Alpine o quiser de volta. Qual é a opinião de vocês? A gente já falou, né, sobre o caso aí, Alpine. O Piastri provavelmente vai correr na McLaren, é o que está se configurando aí para acontecer. E nós vamos adorar, né, ver Piastri contra Norris. Vai ser sensacional, né? Sensacional. E é isso. Nas categorias de base, Piastri 7 e Norris 3. Mas o Norris virou um piloto de Fórmula 1 absolutamente magnífico. Isso então aí. Vai ter sabor. Agora, ele quis dizer da situação do Ricardo, é justamente isso que nós precisamos saber. Aonde o Ricardo vai, para mim, ele vai ser o Nock de Zata. Para mim, ele volta para a Renault. Vai ser o troco da padaria, o Ricardo. O chiclete da padaria. O chiclete da padaria. Murilo Carvalho, depois de 13 corridas da temporada atual, fica claro que o motor Ferrari está com um pouco mais de potência que o Honda e o Mercedes. Não é questão de acerto diferente ou usar o motor mais do limite. Isso pode ser visto nas retas, nos carros da Haas e da Alfa Romeo. Por acaso, a fonte do Adalto sabe dizer se a Mercedes vem com uma versão mais potente do motor a partir de 1 de 9 de 2022, que é a data limite para o congelamento? Sim. Ele falou qual o motor mais potente? Hein? Motor da Mercedes. Não, ele falou que o mais potente é o da Ferrari. Não é. Porque não tem nenhuma dúvida que o mais potente é o da Ferrari. Não. Então, não é. Já começa por aí. O motor mais potente hoje é o motor Honda. O motor da Ferrari, quando põe a potência que
teoricamente ele tem, ele quebra. Então, não esquece. O que eu falei no começo. Carro que quebra, motor que quebra, tudo que quebra, não adianta nada. Então, não é. É o motor Red Bull, é o motor da Honda. A Mercedes tem uma versão Spec 3, M3 Spec 3, uma coisa assim, que tem atualizações principalmente na parte híbrida, no MGU-H, na central eletrônica, até no MGU-K. Na questão do MGU-K, é uma recuperação de energia mais rápida do que é hoje, não mais potência. E na questão do MGU-H é mais potência e na central eletrônica também. Então, e vai ter alguma coisinha também no motor a combustão interna, mas só que não é coisa para dar potência, é coisa de confiabilidade que proporciona que eles aumentem um pouco a potência também na hora de fazer o mapeamento. Então, é um motor que, teoricamente, ele pode vir aí com uns 20, 25 cavalos a mais do que tem hoje. Legal. Arthur Amaral, eu gostaria de saber sobre a funcionalidade dos pneus na Fórmula 1, porque o que é passado é que quanto mais macio, mais aderência, e o carro fica mais pregado no chão. Mas e se o carro... Mas e se assim, o carro não teria mais velocidade de reta com compostos mais duros? Eu não sei como responder isso, porque eu não entendi. E é acerto de asa que vai influenciar. O pneu decidir o jogo é na curva. Ele decide o jogo na curva, que é a hora que ele vai segurar o carro mais ou menos. Na reta, não. Na reta é o ar. E, enfim, a não ser que haja ali uma cambagem muito exagerada, isso diminui o contato, uma pressão muito alta. Quanto mais pressão do pneu, mais ele vira um balão. Aí só se houver um exagero muito grande, mas é na curva que a borracha decide, né? O Luciano Almeida, por que a Andretti, mesmo disposta a pagar a tal taxa de milhões, ainda não consegue entrar na Fórmula 1? O que falta? Quais as chances de termos 21 equipes no grid em 2024? E aí, 21 Adalto? equipes? Aí é um sonho. Nós temos 10? Não, ele quis dizer... ele quis dizer 20, seriam 22 pilotos, né? E 11 equipes. Eu não tenho essa informação de que eles estão dispostos a pagar os 200 milhões. Eu não tenho essa informação confirmada ainda. Pela Fórmula 1, pela FIA ou pela Liberty, eu não tenho essa informação confirmada. Então, eu não sei se eles estão dispostos mesmo a pagar esses 200 milhões. Teoricamente, se eles pagarem os 200 milhões, eles entram. Não. Tem que aprovar. Eles têm que aprovar. Eu também achava isso. Antes do caso, eu achava isso. O que eu aprendi com o caso é que não só pagando, eles têm que ter aprovação dos times, enfim. Por isso que o Andretti saiu com o Pires da mão lá em Miami, então, conversando com os caras e tal. Mas alguém já confirmou que eles vão pagar os 200 milhões? Bom, o Andretti fala, não, ele foi perguntado em Miami, na cabine, acho até que eu contei um pouco dessa entrevista aqui, na cabine ele é perguntado pelo David Croft, da Sky, você tem os 200 milhões? O Andretti responde, no problem. Bom, então... E eu acredito nele, Adalto, sabe por quê? Que nível, chegar nesse patamar... Eu vou dizer porque que vai além da minha crença. Eu também acredito, se ele falou isso, tá falado. Não, mas vai além da nossa crença, porque informação quem está bancando o Andretti é um grupo chamado Steinbenheier, eu não vou pronunciar direito, que é o grupo que patrocina o carro do Andretti, que é tem participação acionária na franquia do New York Yankees. Então, Adalto, é gente com dinheiro. É gente com muito dinheiro. Então, se fosse só o Andretinho falando quietinho, mas não, os jornalistas americanos já afirmam, a fábrica da Andretti já tem toda a estrutura pronta, assim, né? Paredes, pessoas, já então não tem por que entender. Então não dá para entender. É aquilo que eu falei no começo. Só se a Fórmula 1 acha, mas isso é um achismo meu, não é uma desculpa para a Fórmula 1, não, é um achismo meu. Só se a Fórmula 1 acha que o Andretti, mesmo pagando 200 milhões, não tem nada a acrescentar na Fórmula 1. Só se for isso. Não tem outra explicação. Sim, mas é um absurdo, né? Mas é um absurdo, né? Porque a Fórmula 1 fazendo 3 corridas nos Estados Unidos, querendo piloto americano. Então, meu Deus, né? Mas qual seria uma explicação? Eu não sei. A explicação, que já foi falada assumidamente por Christian Horner e Toto Wolff,
é de que eles não querem dividir o bolo que eles recebem hoje, o bolo da premiação. Porque vai dividir, ao invés de dividir por 10, dividir por 11. Agora, isso é tão absurdo. Mas então vai no que eu falei, ela não vai acrescentar. Por isso que eles não querem dividir o que eles já têm. Mas o bolo, Adalto, a longo prazo, o bolo vai crescer. Então, se eles tivessem um pouquinho de visão, o bolo vai crescer, porque vai ser mais audiência. Eu concordo também. Não, mas isso não existe. Isso aí não existe. O último contrato da televisão ESPN americana com a Fórmula 1 era de $5 milhões por ano. Foi assinado em 2017. Passou para $75 milhões por ano. Porque esse é o efeito Estados Unidos. Então é claro que eles vão ganhar. E vai para 100 daqui 2 anos, se eu não me engano. 3. Eu vou dizer mais, Adalto. Acho também que tem um medo competitivo do Andretti. Porque hoje quem entra vai ter mais túnel de vento, os motores que entrarem Audi e Porsche. Vocês acham que é coincidência essa demora para empurrar Audi e Porsche? Eles vão ter vantagens. Os caras estão se tremendo todos por causa disso. Tem tudo isso no jogo. Mas eles assumidamente dizem, tem que ver esse negócio da taxa. Pelo amor de Deus, né? Olha o tanto de piloto bom que podia estar no grid, com 2 cadeirinhas a mais. Pelo amor de Deus. Né? Não, eu não dei razão para Famão. Eu só tentei buscar uma razão, entendeu? Sim, mas isso não existe, né? O cara ter que ser aprovado por quem está competindo. Isso não existe. Exatamente isso. Essa é a herança do Eccleston. Que a Liberty não tirou. A Liberty tinha que ter tirado isso. Isso existe também na NBA e na NFL. Mas não devia existir. Mas você já citou NBA e NFL várias vezes. E eu sempre digo, Adalto, NBA e NFL tem 30 franquias. Estão absolutamente abarrotadas. Eu sou a favor da Fórmula 1 fechar franquia. Mas quando ela tiver um grid do tamanho dela. Hoje ela não tem um grid do tamanho dela. É isso aí. Vamos lá, Tiago de Oliveira. A vitória do Max foi ótima na Hungria, ok, mas com um carro com menos ritmo de corrida, como um carro com menos ritmo de corrida ganha de carros com mais ritmo de corrida? Essa é a teoria que estão falando. Para mim isso não faz sentido. O carro do Max era um canhão. Deu 2 undercuts na Mercedes e no Sainz. Se a Ferrari tinha mais ritmo de corrida, o Sainz estaria na frente do Max. Não faz sentido, diz o Tiago de Oliveira. É lógico que faz sentido. Primeiro, o ritmo de corrida do Max era só 0,75, não era nem um décimo mais. Não, mas peraí, você está falando aquele gráfico da terça passada, aquilo é equipes, não é pilotos. Aquilo pesa o Pérez. Né? Eu não tenho certeza se aquilo é equipe ou se é o melhor da equipe. A gente tem que conferir isso. Porque se for a equipe, a Ferrari não tinha o melhor ritmo de corrida. Concordo com você. Então, por isso que eu acho que aquilo ali é o melhor de cada equipe. Por isso que a estratégia faz tanta diferença. Exatamente. Tanta diferença. Porque o Max, ele aproveitou os momentos cruciais da corrida para vencê-la. Quando ele chegou no Hamilton, ele falou, não é o Max, aí é uma coisa mais da equipe, né? O que ele falou? Ele vai ter alguma dificuldade nessa ultrapassagem. Porque o ritmo do Hamilton era bom, o pneu do Hamilton estava bom ainda, né? E o Verstappen tinha gastado mais o dele para chegar naquela posição, porque ele não largou tão bem, porque teve problema de embreagem. O Hamilton já largou bem, já passou 2 na largada. E depois de 2 voltas passou também o Norris. O Verstappen, como teve problemas de largada, ele teve que vir depois destruindo o pneu. Então, quando ele chegou no Hamilton, o que eles fizeram? Vamos fazer um undercut, né? Em vez de ficar 3, 4 voltas atrás, o Hamilton se defendendo, tiraram, quando ele voltou, já voltou na frente do Hamilton. Então, eles aproveitaram o máximo que eles podiam, né? E fizeram os melhores pitstops da corrida. Todos os melhores pitstops são os da Red Bull. Então, aí você mata. E o Max, tirando tudo do carro, tá aí o segredo da vitória. E a Ferrari ainda fazendo merda, pronto, acabou. Olha a diferença que a pessoa Verstappen fez, hein? A estratégia foi excelente e a estratégia... Ele ganha muito mais na estratégia, isso eu acho. É verdade, e eu concordo com a frase. Apesar daquele gráfico, a Ferrari não era o melhor carro naquele dia. Tanto que a estratégia do Sainz não é o desastre que foi a do Leclerc e ele cai. Mas olha a diferença do Verstappen. Volta a chamada outlap, que é a primeira volta que o cara faz pós-troca de pneus. Do segundo para o terceiro stint.
Verstappen, 1,39,4. Sabe quanto foi a do Russell? 1,42,2. De 1,39,4 para 1,42,2. 3 segundos. 3 segundos, e os dois com o mesmo pneu. Aí vem a Ferrari, coloca o branco no Leclerc, a volta do Leclerc, 1,45,3. Nossa Senhora. 6 segundos praticamente mais lento que a do Verstappen. Mas tirando o pneu da Ferrari, que a gente já falou muito na terça, olha a diferença do Verstappen para o Russell. Ali o cara foi genial, no undercut. A estratégia foi talvez mais importante do que o braço dele. Estou disposto a entrar nessa discussão, acho ótima. Mas o que o braço dele fez na outlap matou. Tá rolando uma discussão, vai ter pergunta ainda, mais perguntas sobre isso, mas tá rolando muito essa discussão, assim, até que ponto o Verstappen foi tão genial, porque o pessoal fala, ele deu sorte na rodada, tralala. Então tá rolando assim uma discussão interessante sobre isso. A gente vai falar mais para frente, ó. O Bruno Macedo primeiro tá fazendo uma brincadeira aqui, falando que se pode dizer que o Binotto desencanou do Sainz e do Leclerc e elegeu o Verstappen como piloto número 1. Piada. E a outra é falando o seguinte, poderiam comentar como deve estar a confiança do Leclerc em si e na equipe e seu moral indo para a pausa do meio do ano. Não deve estar nada boa, né? Não. Essa é uma boa pergunta, hein? Essa pergunta é muito boa e eu repito o que falei na terça. Para mim é o caso dos dois pilotos sentarem com o Binotto e falar, Binotto, nosso feeling tá ganhando desses caras de 10. Dá mais um crédito para nós aí. Não venha público nos criticar se a gente der uma desobedecida. Isso conceitualmente é um desastre. Falar que um piloto tem que desobedecer o seu engenheiro, né? É bater palma para o caos. Eu falo isso assim, me contradizendo, mas é o caso. Porque tá tão absurda a diferença piloto-engenheiro que tá como diz o Rômulo Mendonça, eles seriam mensageiros do caos. Grande Rômulo Mendonça, que narra a NFL, narra a NBA. Vamos lá, ó. Fernando Lima, George Russell, até agora não vi nada na Mercedes que justificasse o hype. Adalto, o que você ouviu do Dude ou analisou de câmera on-board que o faz pensar que ele tem um potencial de fazer mais que o Bottas e o Nico Rosberg? Outra coisa também que está rolando demais é esse questionamento a respeito do George Russell, né? Depois desse final de semana. Eu vi várias pessoas comentando sobre isso. Porque as pessoas são resultadistas. Mas nesse final de semana que ele foi super bem? São resultadistas. Se você pega as 7 primeiras corridas, o Hamilton não servia mais, tinha virado o segundo piloto do Russell. Aposentado. Hamilton. Desmotivado. Uma farsa. A que eu mais gosto é o desmotivado. Uma farsa, está desmotivado. Só pensa em coisa verde, põe brinquinho, tudo. Aí pararam de fazer experiência, o Hamilton passa a andar na frente. O Russell não é tudo isso também. Então, não é nada disso, entendeu? O Russell é ótimo piloto. O Russell andava no pior carro do grid, ou segundo pior, só uma vez foi o segundo pior, foi o ano passado, que a Haas era pior. A Haas nem era um carro de Fórmula 1. Os outros anos era o pior carro do grid, né? O companheiro dele era horrível, ele não tinha nada o que aprender com o companheiro de equipe. Ele sozinho ele teve que se desenvolver numa equipe com pouco recurso, com pouco dinheiro, com pouco equipamento, com nenhuma motivação, né? Perdendo dinheiro, foi vendida no meio do caminho quando ele estava lá. Ele sentou agora numa equipe que ganhou 8 títulos do lado do heptacampeão mundial, que tem toda a... O Hamilton fala, né? O Hamilton é que nem o Schumacher na Ferrari, quase. Porque o Hamilton fala assim, opa, eu tenho uma ideia. Todo mundo para o que está falando para ouvir. Entendeu? Então ele entrou nesse caldeirão e está entregando tudo que dá para entregar. Com um carro difícil, complicado. Entendeu? E o Dude só fala bem, só tem elogios para o Russell e acha que o Russell vai ser o novo Hamilton daqui 2-3 anos. É isso que ele acha. E eu concordo, eu também acho. É isso aí. Eu também acho. Vendo a tocada dele, você se tiver... É o Fernando que perguntou, né? O Fernando deve ter F1 TV. Do jeito que ele escreve. Fernando, pega a F1 TV, pega essa última corrida. Põe no carro do Russell e vê 15 voltas dele. Entendeu? Como é que ele se comporta no trânsito, fora do trânsito. Como é que ele faz para tentar defender a ultrapassagem. Como é que ele dá as voltas, onde ele freia, se ele freia com o volante esterçado, onde ele acelera, você vai ver.
Qualquer um que fizer isso vai ver. O cara é muito bom, muito bom. Muito bem, vamos lá, ó. Guilherme Moreira. Temos um grid com vários talentos, mas vocês acham que realmente todos eles serão campeões? Pergunto isso porque acho difícil todos eles um dia terem um carro competitivo para conseguir um campeonato. Queria saber a opinião de vocês. Ele está citando o Russell, Leclerc, Norris, Gasly, Sainz, entre outros. Aí é uma futurologia difícil. Campeão, você não vai ver, eu acho que não também. Você não vai ver, não. Gasly é um bom piloto, legal. Enfim, eu até o Adalto falou de Gasly e Bottas na Alpine. Eu até escolheria o Gasly hoje, diante do Bottas. Eu acho até que eu escolheria o Gasly, mas no campeão do mundo ele não vai ser, não. O ouvinte respondeu a própria pergunta. Ele mesmo falou. Os carros não vão ser todos campeões e vai depender da longevidade da carreira de cada um deles. Se o Verstappen continuar nessa toada, a gente vai viver outra era. Exatamente, é isso que eu ia falar, porque a gente tem vivido de eras, né? Agora tem uma coisa, hein? O grande problema de viver de eras é que mata vários bons pilotos, né? Schumacher, o melhor deles sempre, ou 99% das vezes, acaba no melhor carro. Entendeu? Então, você pega os caras que você acha bom aí, os melhores, né? E o cara que for o melhor deles vai acabar no melhor carro. Hoje você tem você tem 3 pilotos nos 3 melhores carros, né? Falta só o Norris. Para mim, o Norris tinha que estar numa Ferrari, né? ou na Mercedes ou na Red Bull. O Norris é um cara que está fora ainda eu acho que ele é muito pro carro. Ele guia mais do que o carro. Os outros, eles estão lá, entendeu? Os outros melhores, eles estão todos nos melhores carros. Agora, não depende só do melhor carro, né? A gente está vendo que depende da equipe também, né? A equipe, se não ajudar, também não vai. Ninguém faz milagre. O automobilismo é um esporte de equipe. Né? Então, é isso aí. Bruno, exceção foi aquele momentinho ali, né? Nesse século são eras atrás de eras, né? Exceção foi aquele momentinho ali, 2 Alonso, Raikkonen, Hamilton e Button. Ali foi onde houve uma olha o que surgiu de gente ali, né? Você vai matando as gerações essa coisa de ter um piloto ganhando tudo. Mas assim, né? Também não, o cara não tem culpa, né? Quando o Hamilton resolver aposentar, digamos que o Hamilton resolva aposentar no final do ano que vem. Digamos que no ano que vem a Mercedes ganha o campeonato. E eu tenho quase certeza que ele aposenta. Eu aposto dinheiro, inclusive, que ele aposenta. Se ele ganhar o campeonato ano que vem. Quem que vai para o lugar dele? Norris. Provavelmente é o Norris que vai para o lugar dele. Você colocou no Auto Racing hoje que o Alonso pode ser o candidato. Sim, porque foi aquele Ted Kravitz. Eu li a coluna dele. O Ted Kravitz, ele brinca, ele fala, já pensou se fosse? Eu não acredito naquilo. Mas... Tá louco? O Alonso, acho que o Alonso vai ter 70 anos e nós vamos estar aqui. Não, porque o Alonso talvez possa ser a solução. Mas o Alonso é esperto, hein? É esperto. Puta, como ele é esperto. Bom, o Alonso ele consegue. O Alonso está fazendo por merecer, hein? Isso não pode deixar de ser falado. Não pode deixar de ser falado. Ele ainda é um puta piloto. Ele ainda é, entendeu? A esperança, tirar o Ocon fora agora. Mas há 2 anos atrás, 3 anos atrás, todo mundo põe o Ocon nesses caras aí, que são os melhores. Todo mundo põe. Não, eu não colocava nesses melhores, mas eu colocava como um piloto melhor do que ele é hoje. Então, todo mundo punha. Então, isso muda. Então, se fosse hoje, se o Hamilton fosse se aposentar hoje, e se eu fosse a Mercedes, eu ia atrás do Norris, porque é ele que está fora do carro, certo? Os outros estão com carro, entendeu? Eu ia atrás do Norris. Vamos lá, o Lucas Bonino. O que faz o Leclerc tão apático em relação às estratégias cada vez mais idiotas da Ferrari? O que falta nele para peitar a equipe, como o Sainz vem fazendo, e tirando um ótimo proveito disso? Acho que isso é muito personalidade, né, Fábio, do cara também, não é? E a gente também tem que pensar assim, né, gente? Ficar incentivando a desobediência é muito fácil para quem está de fora, né? Desobedece o seu chefe, desobedece o seu engenheiro. Eu repito, essa sentada nas férias que eu visualizo, eu vou falar o que eu acabei de falar, ela é uma coisa que nem na minha cabeça entra.
de tão extrema que é. Agora, você não pode a gente tem que ter calma, gente. O piloto não vai estar sempre certo. E o engenheiro não vai estar sempre certo. Tem que haver um bom senso. Não está havendo esse bom senso. Mas não quer dizer que tem que fazer tudo que o Leclerc quer ou que o Sainz querem. É lógico. É porque está havendo uma disparidade. O engenheiro, teoricamente, ele tem muito mais informação. Só que o piloto tem um feeling da pista que não pode ser desprezado. Então, é o equilíbrio. Não está havendo um equilíbrio. Os pilotos estão sendo muito ignorados, muitas vezes ignorados. Exatamente. Eu falei tanto do Norris aqui e ele cometeu uma besteira ano passado, onde ele poderia ter tido a primeira vitória e não teve que desobedecer a equipe. Então não é sempre que o piloto está certo, como o Fábio falou. Não é sempre. É isso aí. Vamos lá, ó. O Antônio Carlos Melo. Uma dúvida que somente o Adalto, o verdadeiro Google da Fórmula 1, poderia esclarecer. Então, vamos lá. Vamos fechar as nossas câmeras. Vamos fechar as câmeras e deixar o Adalto brilhar. O side pod lateral foi padronizado pela FIA e incluído no regulamento. Além de conter entradas de ar e envelopar componentes, os side pods integram um sistema de segurança contra impacto lateral. De que forma a Mercedes pode não usá-los no padrão determinado e ainda estar dentro do regulamento? Fato bastante questionado pela Red Bull no começo da temporada e depois esquecido. Porque até onde eu sei, o side pod ele tem um tamanho máximo. Uhum. Né? Ele não tem um tamanho mínimo, ele tem um máximo. Então, só aí já mata o problema de ter o tamanho especificado, né? Não é uma peça com tamanho especificado, é uma peça que tem um tamanho máximo. Então, você pode ter, quando só está especificado o máximo, você pode ter menos. Não é que nem o peso, por exemplo, que o peso é mínimo, mas também não tem peso máximo. Né? Então, é isso. E se passa pelo crash test, Antônio Carlos, grande Antônio Carlos, escreve cada texto maravilhoso para o Auto Racing. A gente publica praticamente todos os textos que ele manda. Ele deve ser, eu acho que ele é até mais velho que eu, conhece muito, mas acho isso, viu, Antônio Carlos? É que, primeiro, não tem um tamanho mínimo especificado, só tem o máximo, e não, se passou pelo crash test, então está dentro do regulamento, entendeu? Só essa é a única resposta que eu posso te dar. Essa. Eu vou ser indelicado. Antônio Carlos, tape os ouvidos, porque você falou que só o Adalto pode, e então você não acredite em nada do que eu vou falar. Mas eu vou falar. Side pod é uma coisa, Antônio Carlos, estrutura de impacto é outra. Não existe padronização do side pod, tanto que são cada um mais diferente do que o outro em 2022. Há uma estrutura de impacto que está atrás aqui, está praticamente no retrovisor, está na frente, na verdade, está praticamente no retrovisor. Aquilo ali é que absorve o crash test. Então não tem nada a ver com o side pod. A gente pensa que o side pod é quem vai segurar o impacto. Não é. Tem que ter uma estrutura de impacto fixa que a Mercedes manteve, mesmo enxugando o seu side pod. Mas não acredite em nada disso que eu falei, Antônio Carlos. Não, mas até porque a célula de sobrevivência do Fórmula 1, ela que tem que estar intacta, ela não tem side pod. Sim, exatamente. Ela sem side pod. Exatamente. Ela é das costas para frente, exatamente. Isso, ela é das costas para frente do lateral. Por isso que ela está aqui no retrovisor, por isso que a Mercedes usou como retrovisor. Foi a sacada da Mercedes. Genial, só que o carro foi um horror. Ficou... É isso aí. Karina Orinolte, Adalto, o Max saiu de 10º e ganhou a corrida. Foi espetacular, mas para mim nem se compara com a corrida do Pérez em Silverstone e do Hamilton em Barcelona. Os caras foram para último e ultrapassaram mais de 15 carros na pista. Desculpe, mas com o carro que o Max tem, dando 3 undercuts e 2 ultrapassagens grátis do Pérez, era no mínimo ele chegar no pódio ou P1 mesmo. É aquilo que eu estava falando. O pessoal está achando que não foi tão espetacular assim o Max. Mas a corrida do Pérez em Silverstone foi espetacular. Foi espetacular. E essa também foi espetacular. Ela quer um ranking de espetacularidade. Eu dei 10 para eles, tanto pro Vespa quanto pro Hamilton. Para mim, eles foram nota 10. Mesmo com erro. Você deu nota 10 para um cara que rodou? Deu um 3. Mas olha, por que ele rodou? Ele rodou. Mesmo assim, ele ganhou a corrida saindo de 10º. Mas é um erro técnico. Um professor que avalia e dá nota não pode fechar os olhos para erros. Não, mas eu acho que isso aí, eu acho que o fato dele, eu até expliquei isso em algum comentário aí. Eu acho que o fato dele ter mudado a estratégia antes da corrida, ele ter aproveitado os momentos cruciais da corrida para fazer tempo, para trocar pneu na hora certa,
e ter vencido a corrida anula o erro que ele cometeu, que só prejudicou. Mas mesmo assim, ele ia chegar 10 segundos na frente. Ele só chegou 7 e pouco, ele tirou o pé na última volta totalmente. Porque até a penúltima volta estava 10 segundos na frente do Hamilton. Então, quer dizer, o erro dele não comprometeu nada do que ele fez, entendeu? Nada. Então, por isso que eu dei 10. Primeira vez que eu dou 10 para alguém que comete um erro. Vamos lá, o Márcio LG. Estava esperando chegar ao programa 300 para participar de novo, mas como o Fábio Campos mandou um olá para os silenciosos, aproveito que ele aparentemente estará presente hoje para agradecer. Aparentemente, ele deixou aqui. Está elogiando aqui o programa e, na verdade, quer fazer um comentário que acha que a Mercedes, por mais que esteja melhorando, só está onde está pelas trapalhadas da Ferrari e pela irregularidade do Pérez. Mas o esporte sempre é feito daqueles que acertam e dos que erram, né? E geralmente os que acertam passam os que erram. Então, não, é isso mesmo. Imagina se a Ferrari estivesse fazendo igual a Mercedes, não tivesse quebrado nenhuma vez, os pilotos não tivessem batido nenhuma vez. Onde estaria a Ferrari? Como é que é o nome dele, Bruno? É o nosso amigo Márcio LG. Márcio, obrigado pelos elogios, pela brincadeira, mas eu vou te deixar bravo comigo. O que você está dizendo é a mesma coisa que virar e dizer que um time só ganhou de 5-0 porque o outro tomou 5 gols. É isso aí. É o jogo sendo jogado, eles estão jogando o jogo melhor. Jogado. É isso aí. E vamos falar sério, o carro evoluiu muito. É isso aí. O Vincent Brandout, belo nome. Eu quero fazer uma especulação aqui. Red Bull precisa de um piloto quando o Checo se aposentar. Tsunoda talvez não esteja na altura e o Gasly não é uma opção. Daruvala é braço duro. Vips está queimado e mal no campeonato. E o Royer também não vai andar muito bem. McLaren quer se livrar do Ricardo. Nossa senhora, gente, olha o tamanho da pergunta. Mas falou o Herta ou o Ward, no mínimo, levarão algum tempo para se adaptar à Fórmula 1. O Fábio já explicou que o Herta e o Ward nem têm superlicença. Ele está falando aqui. O Alpine sem Alonso e sem Piastri está no mato sem cachorro, porque seu melhor júnior é o Jack Durham, que está em 9º na Fórmula 2. Red Bull poderia colocar o Piastri na AlphaTauri, Gasly vai para a McLaren, Alpine fica com o Ricardo. Eu já estou perdido aqui. Se o Ricardo ficar com a McLaren em outra categoria, Alpine provavelmente puxaria o Pourchaire por ser francês. Mas para isso ele não poderia levar uma surra do Drogovic. O Pourchaire tem contrato com a Sauber, ele é piloto da Sauber. Então, mas aí ele coloca aqui, terão que pagar a multa dele com a Sauber. E aí, é plausível ou noia minha? Olha, deve ser plausível. Bruno Aleixo, você poderia ler de novo? Eu tenho que pensar meia hora para responder. Vamos responder. Que eu vou te falar. Nem o e responde na página do nem o autor de série mais, assim, pensaria numa trama tão rocambolesca assim, né? Então, parabéns aí pro nosso amigo. A gente nunca falou isso, mas vamos falar agora, né? Foda-se o que... Hamilton é melhor que a Senna, você vai falar agora. A Red Bull, hoje, ela é uma equipe como era a Ferrari no começo do século. É uma equipe de um piloto para ganhar e o outro para ajudar. Ela não é uma equipe para ter 2 pilotos para ganhar. Entendeu? Mas só ficou assim porque o Ricardo foi embora, né? Sim, porque o Ricardo foi embora. Mas o Ricardo já diz... O Ricardo já deu algumas indiretas que ele estava vendo isso. Deu. Então você vê, a Red Bull, por exemplo, como eu falei, né? Eu acho que se o ano que vem o Hamilton se aposentar, a Mercedes traz o Norris, porque a Mercedes não é assim. A Mercedes quer 2 pilotos para ganhar. A Mercedes, quando ela tinha o Rosberg, trouxe o Hamilton, ela provou isso. O Bottas ela deu para trás. O Bottas ela deu para trás porque ficou muito tempo com ele. Mas quando ela contratou, o Bottas tinha um potencial. Se falava que o Bottas era um novo prodígio. Tadalto, eu jamais vou esquecer a entrevista do Toto Wolff na Austrália 2017, antes do primeiro treino livre. Perguntaram por que você escolheu o Bottas? Porque eu quero paz nos boxes. Toto Wolff falou texto. Não, falou, mas porque ele tinha uma guerra no boxe. Sim. Porque eles... Pessoalmente, o Hamilton e o Nico Rosberg queriam se matar. Você está certo. A Mercedes não é disso. A Mercedes é de colocar 2 rápidos. Aliás, parabéns para a Mercedes, que não interferiu na briga Russell e Hamilton no final do Grande Prêmio da Hungria. Já a Red Bull, eu acho que, por exemplo, se o Pérez aposenta no final do ano que vem,
Eu duvido que eles vão atrás do Norris. Eu duvido que eles vão atrás do Norris, como vai a Mercedes. E eu duvido que eles vão, porque aí eles vão colocar um concorrente. Mas o Norris tem contrato até 2024. Não, eu sei, mas se pudesse, entendeu? Só para dar o exemplo. Tá. Você está falando conceitualmente. Tá. Conceitualmente. Porque aí eles iam pôr um concorrente de real pro Vespa. E eu acho que não é essa a intenção deles, entendeu? Eles querem um piloto bom, lógico, não querem um Zé Mané lá, um braço duro. Eles querem um piloto bom, mas um piloto que faça o trabalho de segundo piloto. Olha, é o seguinte, se precisar sair da frente, você vai sair da frente. Aqui, o que importa primeiro é a equipe, como era a Ferrari na época do Schumacher, entendeu? Adalto. Depois com o Vettel, a Ferrari também era assim, vocês lembram? O Leclerc teve que dar passagem para ele, desobedeceu a equipe, inclusive várias vezes. Entendeu? Eu acho isso. Adalto, rapidinho, só para rubricar o que você está falando e finalizar. Eu posso te garantir que o Alonso já se ofereceu para a Red Bull em algum momento. Eu posso te garantir. E a Red Bull não quis. Não quis. É isso aí. Então tá aí. Pronto. Olha quem tá aí, ó. Nishan Capuji. Grande Nishan. Guerreiro dos 4 costados. Esse é o Nishan. Esse é o Nishan. Ele pergunta o seguinte: se a Honda Grosjean passou na Fórmula Indy, aquele piloto que deu show no ano passado na categoria, praticamente sumiu dos holofotes. Essa é para você, Bruno. Quer saber se a ida para Andretti acabou sendo um erro? Afinal das contas, o Grosjean é isso mesmo que a gente se empolgou com a temporada de 2021 dele. Tá perguntando se o Adalto assistiu. Você é o melhor para responder. Ele quer saber se o Adalto assistiu a última volta da NASCAR em Indianápolis. O Adalto é um fã da NASCAR. O Adalto não perde uma corrida na NASCAR. O Adalto assiste NASCAR 2 vezes. O Nishan me manda tudo da NASCAR, tudo. Aí eu falo bem, Nishan não manda. Não quero ver piloto batendo o Adalto prefere assistir essa chatice de NFL ao invés de assistir NASCAR. Eu tô falando isso para provocar, eu tô brincando. Mas isso é verdade. Eu sei que o Nishan gosta, eu tô brincando com ele, eu tô brincando. Todo mundo tem suas preferências, pessoal. A minha não é NASCAR, entendeu? Eu não gosto de NASCAR porque eu não gosto do conceito. Não gosto de poder da Totó, o outro lá vai dar revanche, os caras acham bacana. E eu não gosto disso. Então, mas eu respeito quem gosta. Eu não digo que é um lixo, que é uma porcaria, não. Não, é a principal categoria americana, sem dúvida nenhuma. É a principal categoria. Eu só digo que eu não gosto. Como você pode não gostar de Fórmula 1, ou pode não gostar da NFL, que eu amo, ou da NBA, que eu amo. Você pode não gostar, e eu respeito também. Agora, eu não gosto. O efeito Grosjean, eu concordo, passou, acho que passou. O Grosjean... Não tá cedo para passar, Bruno? Será que não é um caso de se ajeitar? É isso que é estranho, porque ele até não acha que ele começou mal na Andretti, não. Ele começou até bem, mas depois foi caindo e agora tá sumido mesmo. E o pior... O Nishan é um imediatista como esses caras que cravam. Só que tem uma coisa que é preocupante, que é o seguinte, não é que ele só caiu de desempenho, ele voltou a ser aquele piloto que faz muitas atrapalhadas, né? Que é uma coisa que ele tinha deixado de fazer na Índia. Aí é preocupante, né? Aí que é preocupante. É que ele já se ambientou demais, talvez. Isso, talvez, né? Aí já eu é o acho Adalto, o Grosjean um bom piloto, sempre achei. Uhum. Com seus defeitos, ele é rápido, com seus acidentes, mas é um bom piloto. Eu acho. É isso aí. Marçal Kawai Prado, o Adalto comentou sobre a possibilidade do Checo estar correndo com o assoalho mais rígido. Se o Mate confirmar esse pensamento do Adalto, podemos ter uma Red Bull mais forte ainda, visto que o Checo escalou o pelotão logo atrás do Verstappen até chegar na posição em que terminou? Alguma informação se os carros que estavam à frente dele já estão com os assoalhos corrigidos ou quanto à flexibilidade? E aí, Adalto? Bom, vamos lá, eu preciso responder melhor para contextualizar o que eu vou falar. Seja rápido, hein? Seja rápido. Eu não tive nenhuma informação do Mate quanto a isso. Isso foi uma teoria minha. Logo que a FIA determinou que em Spa ia ter a prancha do assoalho, não ia mais poder flexionar, eu achei muita coincidência o Pérez ter ido lá para trás. Foi assim. No dia que a FIA determinou isso, na corrida seguinte o Checo já foi lá para trás. Então, eu tenho uma teoria que não é confirmada pelo Mate, de que o Checo está testando o carro, está andando com o carro com o assoalho sem flexionar, e eles estão tentando ver o que eles conseguem fazer para o carro perder o menos possível de desempenho. Já teve 3 corridas assim. Nessa corrida foi a que ele foi melhor.
Ele foi muito mal nas outras duas. Nessa foi a que ele foi melhor. Então, talvez eles já estejam melhorando o carro andando com essa prancha fixa, sem flexionar os 2 milímetros. Mas eu vou perguntar, eu vou ter esse mês, está prometido um papinho com o Mate mais longo para publicar, mas eu tenho certeza absoluta que ele não vai falar isso. Entendeu? Ele não vai dizer isso. Ou ele vai falar, antes a gente começar, não me pergunta sobre essa prancha, porque eu não vou responder. Ou se ele não falar isso, e eu perguntar, ele vai sair pela tangente e não vai responder. Entendeu? Porque, teoricamente, isso não poderia estar sendo feito. Eles não poderiam correr com essa prancha da Soalha na parte de trás dela, ela não poderia flexionar. Entendeu? Então, ele não vai admitir um negócio desse. Entendeu? Então, é isso. É isso aí. O José Roberto Floriani. Boa tarde, trio. Alegre por vocês três juntos de novo. É isso aí. Penso que um completa... Olha o esnobada que o Bruno deu, meu Deus. Penso que um completa o outro nas belas análises feitas aqui há tanto tempo. Eu também acho, concordo com ele. Será que ano que vem teremos Hamilton e Verstappen disputando o título novamente? Como estaria Russell até lá? Isso aí é a pergunta de $1 milhão. Sabe responder, Adalto? Não, ano que vem, eu acho que sim. Eu acho que eles vão disputar o título, né? E eu acho que o ano que vem o Hamilton seria o favorito ainda na Mercedes em relação ao Russell. Até acho que a Mercedes até falaria até com o Russell. Ele está disputando o título, tem chance de ganhar, tem chance de ser campeão. E provavelmente ele não vai renovar o contrato sendo campeão, ele vai abandonar a Fórmula 1. E aí você vai ser o número 1 aqui, naturalmente. Mesmo que a gente contrate o melhor piloto atualmente, você, por já estar aqui, vai ser o cara que vai ter as vantagens, entendeu? Então, eu acho que podemos ter uma disputa assim no ano que vem do Hamilton contra o Vespa. O Vespa, enquanto tiver carro, vai disputar todos os títulos, não só do ano que vem, daqui 2 anos, 3. Ele vai, porque é jovem, tem fome, é um louco, entendeu? E acelera muito. Ele vai disputar. E tem o Adrian Newey, e tem uma equipe espetacular, e vai disputar título. Vamos lá, ó. O Romeu Silva Las Casas. Essa reativação da parceria da Red Bull com a Honda pode atrapalhar os planos da Porsche de entrar na Fórmula 1? Boa pergunta. E aí, Fábio? De maneira nenhuma. É tudo arquitetado certinho. A parceria vai até 2025. A Red Bull se beneficia de poder dizer que o próximo motor é novo, uma nova propriedade intelectual. A Honda ganha mais publicidade. Tá tudo engenhado certinho. Essa volta mais oficializada da Honda, que nunca saiu. A gente falou isso aqui o ano passado. A Honda não saiu. Aliás, a Honda ela se escondeu publicitariamente e ela corre o risco de ver o Verstappen ser campeão em Suzuka, sem poder explorar lá motor Honda oficialmente. O departamento de marketing da Honda é um lixo, hein? Eles vão se arrepender de novo. Não, eu acho que é o departamento técnico, que é o que tirou a Honda da Fórmula 1 para focar em outros projetos, né? Então, faz tudo parte do jogo. A Porsche chega em 2026 e aí já acabou essa parceria com a Honda. Tá tudo escalonado certinho, tudo calculado, como diria. Vamos lá, o Eric Novaes. Adalto, você não acha que essa porcaria de polarização que veio primeiro da política mundial... não somos nós que estamos falando, hein? Não somos nós que estamos falando. Agora atinge até o nosso esporte, não é muito ruim? Muito Você nem continuar a pergunta, é óbvio que é ruim. É óbvio que é ruim, é muito ruim, é terrível, entendeu? Terrível. Quer dizer, você vê aí, em todo quanto é lugar, até no Auto Racing, que é uma coisa que está me espantando, os torcedores do Hamilton tentando diminuir o Verstappen e torcedor do Verstappen diminuindo o Hamilton. Quando os dois têm que ir para cima, porque, entendeu? Isso é ruim. Polarização é sempre ruim. É sempre ruim, também acho. O Lebiju Gasly. Deve ser fã do Gasly, né? O Jamie Chadwick. A Jamie Chadwick vem para ser tricampeã da W Series com uma temporada super dominante.
Com resultados tão consistentes ao longo de 3 temporadas, vocês também não acham que ela já deveria ter recebido uma oportunidade para correr na Fórmula 2? Não dá para Williams perder uma joia, ela só tem 24 anos, sem nunca colocar ela para correr nas categorias de desenvolvimento. A minha resposta é isso. E aí, Fábio? Ela é aquilo que eu falo desde que a W Series foi criada. É um campeonato que vai sem credibilidade. Um campeonato que segrega, não deveria ajudar as mulheres de várias maneiras, mas só mulher não adianta, não convence. Eu acho que a Jamie Chadwick, ela tem potencial, ela já ganhou de piloto homem. Ela se diferencia das outras por causa disso. Mas, meu amigo, fizeram uma categoria que é um super efeito de marketing, maravilhoso, bota muitas meninas nos holofotes, mas tecnicamente não tem credibilidade. E aí ela vai ganhar o 3º ano seguido e não vai avançar. É até injusto com ela. Ela poderia, ela tinha que ter uma chance, no mínimo, na Fórmula 3. Fórmula 2 talvez seja demais. Mas ela mesma propõe uma discussão que é sensacional. E eu estou, inclusive, juntando um material para ler sobre isso e para fazer uma coisa mais aprofundada. Ela propõe a discussão de como os carros hoje, fisicamente, não são carros para as mulheres pilotar e como a base tem que ser melhor feita lá atrás para as mulheres chegarem melhor para pegar esses carros de ponta lá na frente. A discussão que ela propõe é super saudável e ótima. Legal. O Adriano Eduardo está fazendo um comentário aqui sobre uma pergunta que ele fez na semana passada com uma comparação do Norris com o Rubinho, e ele pergunta qual é a prateleira que a gente coloca o Vettel da história da Fórmula 1. A gente respondeu uma pergunta idêntica a essa na quinta-feira passada, então vou deixar o Fábio responder, até quiser comentar sobre o Vettel, já que ele não estava aqui também no dia que foi anunciado, né, a aposentadoria. E aí, Fábio Campos, Sebastian Vettel na prateleira da Fórmula 1. Eu até fiz uma live semana passada com o tema do Vettel mesmo e falei, né? O Vettel, ele é um case, né? Aquele inglês bem desnecessário, né? Aquele inglês bem feio, né? Bem feio. Né? Ele é um case de se discutir até quando títulos mundiais fazem uma lenda, de alguma maneira fazem, mas o tamanho que 4 títulos dão para um piloto que merece ser questionado. Eu acho que o Vettel merece ser questionado. Questionar não é minimizar, não é desrespeitar, não é diminuir, não é menosprezar. Questionar é questionar. Para quem sabe discutir, sem essa de, nossa, você está falando que o Vettel é ruim, não. Para quem sabe discutir, sabe que ali é um piloto que soube maximizar o difusor soprado de uma maneira muito própria, de ficar na Red Bull madrugada, para chegar naquele ponto em que ele corrigia carro com o acelerador e o difusor ajudava. Mas é um piloto que tem deficiência no roda com roda, que tem deficiência em adaptação, que nunca ganhou uma corrida fora de largar dos 3 primeiros, coisa que o Verstappen acabou de fazer domingo e as pessoas estão diminuindo. Embora eu repito, eu concordo em colocar mais o fator Red Bull do que o fator pilotagem, embora eu acabei de citar os tempos de volta aqui, né? Enfim, a discussão é ótima. Então, Bruno Aleixo, eu acho que o Vettel é um ótimo caso para a gente discutir, de forma sempre madura, porque não é desprezar o cara, não é falar que o cara é ruim. Evidentemente, o cara tem muita qualidade. Mas o peso de 4 títulos mundial, eu acho que a gente pode discutir. Até que ponto 4 títulos mundiais ele, 2 títulos o Alonso, mas quem é mais piloto? Quem tem mais imagem forte na Fórmula 1? Alonso ou Vettel? No final, agora, das 2 carreiras. Vamos colocar que é do Alonso também. Alonso, não tem nem comparação. Então ele o Vettel é uma ótima fonte de discussão para quem sabe discutir, para quem não entra na polarização, que o ouvinte muito bem citou, e eu digo para ele, só intervindo na resposta, procure fugir disso, cara. Procure não seguir pessoas que vão para esse lado. Procure não debater com pessoas que você vê que são torcedores, fanáticos, porque não tem problema nenhum ser torcedor. Nenhum, claro que não. Então, tente se isolar disso. Porque faz bem para a cabeça. Vamos lá. Então, Bruno, eu acho que o Vettel, nem sei se a pergunta era essa, mas enfim, a análise que eu faço do Vettel vai deixar um legado. Disse na quinta-feira passada, acho que a imagem do Vettel vai ficar no futuro melhor do que ela é hoje, porque vários campeões terminaram suas carreiras em baixa. E a imagem que fica é a imagem... O Dominicali já propôs um cargo para ele. Eu acho que a imagem dele vai se corrigir. Eu li que o Graham Hill terminou a sua carreira sendo o último no grid, seguidas vezes. Sim. E a imagem que a gente tem do Graham Hill não é essa. É de um super vencedor, campeão. Então, eu acho que lá na frente, a imagem do Vettel vai ser mais justa. Não que as críticas sejam injustas. Por isso que eu digo que a discussão é complexa, é profunda. Tem que ter discernimento.
Mas eu acho que a imagem vai ficar lá na frente. E eu não posso deixar de dizer isso, vou irritar os anti-meio ambiente, os anti-vacina, os anti-tudo, que eu adoro irritar esse pessoal. Mas o legado do Vettel fora da pista, esse não tem substituto para ele. Não tem. Verdade, não tem. Vai fazer muita falta. Vai fazer muita falta, porque fala, porque se posiciona. Você não precisa concordar com as posições do Vettel. Mas o ato dele defender alguma coisa, o Hamilton contou, né, na Hungria, o Hamilton falou, eu fiz uma campanha para a galera se ajoelhar, eu me esforcei, e o Hamilton nem conseguiu fazer todo mundo, né? Tinha lá mas tudo bem, respeita-se quem quer, quem não quer. O Hamilton disse, o Vettel, eu não terminei nem a frase, e que o Vettel virou para ele e falou assim, Hamilton, eu ajoelho com você, seja pelo que for, eu ajoelho com você. Isso é legal, você não precisa concordar com o motivo pelo qual ele está se ajoelhando, mas o cara vai lá e defende o que ele acha certo, e defende uma Fórmula 1 melhor, porque isso o Vettel fazia também, defende uma Fórmula 1 melhor. Não tem substituto nesse ponto. Tecnicamente tem substituto, vários. O Fábio falou, sem estar aqui com a gente na quinta-feira, falou o que a gente falou. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Fernando, Adalto está perguntando, a maioria dos grandes campeões da Fórmula 1 guiaram super bem em mais de uma equipe. Vocês acham que para o Verstappen colocar seu nome de vez entre os grandes pilotos, ele necessariamente deveria sair da Red Bull e ganhar e disputar um campeonato por outra equipe? Olha, seria uma boa. Ele tem contrato até, sei lá, 2028. 2028. Ou seja, mais 7 anos. Não, mais 6. Sei, é verdade, mais 6. Somos de humanas. Quantos anos ele tem? Vocês sabem? Continua aí que eu vou olhar aqui enquanto você... Ele vai olhar. Acho que 24. Ele teria, então, 30. Eu acho que ele poderia, sim, para uma outra equipe. É sempre mais rico você ganhar com mais de uma equipe, né? Não necessariamente, mas é mais rico ele ganhar com mais de uma equipe. Entendeu? Então, seria interessante se ele fosse para uma outra equipe e ganhasse também. Mas, assim, ele só vai também para uma equipe, ele só vai sair de lá para ir para outra equipe, se for uma equipe que ele vê que tem condição de ganhar, senão ele não é idiota, entendeu? Se até 2028 ele vê que tem condição de ganhar na Red Bull, se ele sair antes é burro. Então, é muito circunstancial isso também. Rapidinho, Bruno, ele tem 24 anos. Acho que essa geração não abraça o desafio que outra geração abraçava. Vou fazer uma equipe, construir e levantar. O Schumacher, quando foi para a Ferrari não tinha traço de vencedora que virou. E só para responder para o ouvinte, que eu não acho que isso seja uma condicional. Também acho que a palavra que o Adalto usou é perfeita. Rico, enriquece. Mas o Jack Stewart foi campeão por uma equipe só e é gênio, lenda, fantástico. O Senna. Não se tira nada do Jack Stewart, nada. O Senna foi campeão só pela McLaren também. Mas o Senna é pior do que o Hamilton, ora bola. O Senna. Bicho, né? Vamos lá. Pedro Dourado, Adalto, o Mate afirmou que todos os carros estavam mais altos no sábado, mas que não sabia se o W13 também estaria. Não era de se esperar que a Mercedes também tivesse um pouco mais alta que o normal, aguardando chuva? O que a gente já falou aqui, né? Eles já ficam mais altos por causa do kick lá do carro. Por causa do kick. Então, o carro deles ele vai numa altura que hoje teria que ir com chuva. Então, gente, a pole do Russell é estudo de caso. O Russell consegue fazer a pole sem fazer nenhuma das 3 parciais a melhor. Nenhuma dos 3 setores ele foi o melhor e ele fez a pole. O Sainz comete 2, 3 errinhos. Gente, a pole do Russell valia um programa, mas o Bruno já está me chutando aqui virtualmente para eu calar a boca para ele terminar o programa. É assim, eu faço assim mesmo. O Mário Designer... Grande Mário. Ele está perguntando o seguinte: depois do jogo de xadrez que vem se desenrolando nos últimos dias, independente para onde Piastri vai correr no ano que vem, diante deste enorme cuspe dado no prato que o alimentou ao longo dos últimos 4 anos, a imagem do piloto australiano não vai ficar um pouco queimada na Fórmula 1?
Mesmo que ele vá para a McLaren, ele não será um piloto que as equipes ficarão com o pé atrás de apostar caso tenha um rendimento espetacular na pista. Se ele tiver um rendimento espetacular na pista, ninguém vai ficar com o pé atrás, pode ficar tranquilo. Não ficou com o Schumacher, não ficou com o Alonso, vai ficar com o Piastri. Mário Designer, você é nota 10, é nosso ouvinte twitteiro dos 4 costados, mas Mário, não cuspiu no prato que comeu coisa nenhuma. Contratos existem. Se ele não cumpriu o contrato, se ele não cumpriu o contrato, ele não merece ir para a McLaren. A Renault ajudou, ok, mas é um escárnio. Um cara que ganha Fórmula Renault Europeia, Fórmula 3 e Fórmula 2, não ganhar a vaga. Eu coloquei no meu Twitter, a Renault pediu. Tudo no primeiro ano, né? Tudo de primeira, Adalto. Tudo de primeira, é aí que tá. Tudo de primeira. Aí é que tá. A gente fala tanto dele. Você não pode. Eu sei que a culpa também é da Fórmula 1, que só tem 20 carros. Eu nunca deixei de atacar esse ponto. Mas a Renault jogou muito mal com o seu malabarismo. O grande erro da Renault foi dar 3 anos para o Ocon. Ela se engessou. E aí ela perdeu os 2. Agora, se o Piastri estiver errado, se o contrato que ele assinou ele não poderia assinar, se esse prazo, aí o Piastri tem que ser repreendido e tem que sofrer as consequências. Mas eu duvido que o cara. Que ele seja burro, eu duvido que o cara ia dar um passo em falso. Enfim, mas vamos ver. Não, se der, vai ser. Ganassi, Piastri e Renault, é tudo. A gente tem que ver o contrato. Eu não vejo. O que eu tô vendo de gente, Adalto? Nossa, mas o Piastri não podia fazer o que fez. Nossa, mas as pessoas não veem o contrato e querem deduzir quem tá errado, quem tá certo. É fantástico. É isso aí. O Hélio Melo. Não, o Castro Neves não. Aliás, o Castro Neves fez uma ultrapassagem na Indy lá, hein? Espetacular, hein? Eu não vi. Rapaz, muito bonita a ultrapassagem, batendo roda. O pessoal, os vovozinhos também dão um caldo. Hélio Melo, como o Russell conseguiu sua primeira pole se um dos grandes problemas da Mercedes é volta lançada e aquecimento de pneus? É o que o pessoal explicou aí, né? Não tem explicação. É uma maluquice, porque a pista fez 55 graus na sexta. No sábado estava 20 e poucos. O carro da Mercedes não era para ser nessa pista a sua melhor. É uma maluquice. O que aconteceu no sábado é um carro. Eu sou capaz de dizer para você. Aliás, não. O próprio Davidson estava na cabine da Sky. O Davidson trabalha na Mercedes. O Davidson deu uma respirada e falou: gente, eu sinceramente não estou entendendo o que está acontecendo. Mas no meu vídeo de sábado, eu falei assim, textualmente, quem diz que acha que a Mercedes ia fazer a pole é um mentiroso. Não tem como. Eu disse textualmente, não tem explicação para isso. É isso aí. Não tem explicação para isso. Só uma coisinha rapidinho, Bruno. Eu vou falar a minha frase mais importante do programa. Depois eu posso até ir embora. Os ouvintes perguntaram de motor, de asa, de configuração de não sei o quê, de assoalho. Gente, Fórmula Pneu. Olha o que a Ferrari foi nesse grande prêmio, olha o que a Ferrari foi na Áustria, olha o que a Red Bull patinou na Áustria, o que ela foi. Fórmula Pneu. Isso está decidido. Para mim, acabou esse negócio de reta. Esse aqui é melhor de reta, esse aqui é melhor de curva. Claro que vai fazer diferença em algumas provas, mas o pneu, como você trata o pneu, faz com que a Ferrari na Áustria, com tantas retas, dê aquele baile na Red Bull. É pneu. Esse é o nome do... Elimar Soares manda uma pergunta assim... gigantesca. Vou tentar resumir aqui, porque notei na Hungria que os carros pareciam estar andando mais alto no sábado, talvez por conta da água na pista. Como subir a altura do carro diminui a eficiência do assoalho do carro, os túneis de Venturi perdem downforce. Acho que a Mercedes anda já na altura que dava para andar sábado. Isso acaba que a Mercedes foi aproximada nas duas na ponta dessa forma no domingo. É o que nós comentamos aqui, né? Isso, até porque não pode baixar o carro de sábado para domingo. Então, em 2023, querem mudar o regulamento, aumentando a altura dos túneis de Venturi no assoalho. Isso vai fazer Ferrari e Red Bull, em comparação a 2022, perderem downforce. E em 2023, o conceito da Mercedes pode funcionar. Afinal, talvez não vai ser 70% do downforce gerado pelo assoalho. Vai depender um pouco mais das asas. Como a Mercedes atualmente não consegue gerar tanto downforce quanto a Red Bull e Ferrari no assoalho, 2023 pode dar alguma briga de 3, assim como na Hungria? Eu acho que pode. Vou torcer para isso. Se não der de 4. Se de 4 eu prefiro. Mas 3 já seria excelente. 3 com pilotos bons. Todas as 3 equipes têm. Você não tem um piloto aí meia boca na minha... O piorzinho ali, que não é meia boca, é um bom piloto, é o Pérez. Ele é um bom piloto. Ele não é meia boca. Você não tem um meia boca ali, entendeu?
Lógico, você tem avião, mas os outros são muito bons pilotos que o avião cometeu um erro, fizer uma merda, ele vai lá e carca ele, entendeu? Bruno, a pergunta do ouvinte é muito bem descrita, muito bem informada, muito está falando tudo certinho, mas a gente tem que esperar, porque as mudanças para 2023 vão envolver enrijecer a borda do assoalho, vão envolver aumentar a garganta final ali do assoalho, então vai ser mais ainda complexo, mas a pergunta dele está na linha certinho. O Simia pergunta, ele faz uma pergunta que a resposta é rápida. Quem era melhor, Senna ou Hamilton, quer ver? Não, ele pergunta o seguinte, com essa dança das cadeiras na Fórmula 1, se pudesse mudar o grid todo atual da Fórmula 1, qual seria o melhor grid possível? Pô, meu, aí fica difícil, hein? Ele quer mudar o grid inteiro. Inteiro, tudo. Eu pegava esse grid que está agora, colocaria esse grid que está agora. Eu colocaria o Norris na Red Bull, do lado do Vespa. Colocaria o Piastri na McLaren, como ele vai. Colocaria o Bottas ou o Gasly na... Bruno, ele vai responder a pergunta do cara. Ele vai responder. Ele vai criar um grid novo. Nós vamos ficar aqui até 8 da manhã. Tirava o Mick Schumacher fora, que não serve para a Fórmula 1. Não é piloto de Fórmula 1. Colocava o Pietro Fittipaldi e pronto. Meu Deus, com essa fecha, hein? Com essa... Resolvido o grid. Vamos lá. Rodrigo Menezes está falando que é a primeira vez que ele pergunta aqui. Muito bem. Bem-vindo. Pergunta se a atuação do Verstappen largando em 10º e ganhando a corrida na Hungria pode ser comparada do Hamilton em Interlagos no ano passado. Hamilton fez mais ultrapassagens por considerar a sprint do sábado, porém a Hungria é uma pista mais travada e dificulta a ultrapassagem. Mas tecnicamente muito diferentes, né? A situação do motor do Hamilton ali, faltava poucas provas, podia jogar o motor lá em cima. O Verstappen veio muito mais nos undercuts, fez essa volta de saída do box. São circunstâncias bem diferentes. Para mim, o final de semana do Hamilton, no ano passado, no Brasil, foi um dos melhores que eu vi na minha vida de qualquer piloto. Uhum. Não, eu falei isso aqui, inclusive, depois depois daquela coisa que eu falei. O domingo não é tão brilhante como estão falando, mas o final de semana graças à sprint, que poderiam ser 6, mas vão ser 3, por causa da FIA, que não quer 6. Que maravilha. Que pena. O André Aires, quão decepcionante é a temporada da McLaren, que no ano passado brigou com a Ferrari pelo 3º no Mundial de Construtores. Bem decepcionante. Bem decepcionante, porque eles estão em quarto, mas muito... Quarto, quinto, disputando ali com a... Estão em quinto, né? Quinto, Mas muito atrás, muito atrás. Precisa de alguma circunstância aí. O ano passado até teve, mas eles estavam melhores, né? Ganharam em Monza com todo mundo na pista, se bem que o Hamilton e o Verstappen também bateram. Mas bateram... Não, mas o Ricardo estava na frente. O Ricardo já estava na frente. Então, é decepcionante mesmo. É decepcionante. A esperança, rapidinho, a esperança é que existe uma reestruturação de bastidores. A McLaren está mudando muita peça, está se reestruturando financeiramente. Então, essa é uma esperança, mas que é uma decepção, eles tinham que estar lá na frente. É isso aí. O Zezão também está perguntando o seguinte, se a gente acha que a Mercedes pode surpreender na segunda parte do campeonato com essa nova regra do assoalho. Eu não digo que vai, mas eu digo que pode. Vamos ver, gente. Pode não fazer diferença nenhuma. Enfim. O Cleverson pedindo para a gente comentar o que pode se esperar do Piastri na Fórmula 1. Bom, primeiro precisa saber onde ele vai correr, né? Se é na McLaren mesmo. Isso faz o que a gente espera do Piastri? Saber qual equipe. Qual equipe ele vai correr. Faz muita diferença isso. Como é que ele chama? Cleverson. O Cleverson. A gente sabe que talentos da base não necessariamente é automático que vão se traduzir na Fórmula 1, né? Eu só acho que tudo que está acontecendo, e esse um ano fora, o Piastri vai ter que demonstrar cabeça. Porque a pressão que vai existir em cima dele já ia ser natural. Se ele assume a Alpine depois de um ano de fora, já é uma pressão natural, porque ele perdeu o embalo. Se ele viesse no embalo, era outra coisa. Ele ia começar 2022, carro novo para todo mundo. E ele perdeu isso. E com isso tudo, essa questão toda jurídica, esse menino vai ter que ter uma cabeça. Porque agora ele está nos holofotes até o momento em que ele acelerar. É verdade. E com o Norris aqui, do lado aqui, Eita. Por último aqui, a última pergunta, Mailton Tavares, se já é uma certeza por parte da FIA que para o GP de Spa será necessária a mudança dos assoalhos das equipes. Sim. Ou não está totalmente definido? Sim, né? Não, sim.
definida. A vistoria da FIA vai ser diferente, gente. Quem mudar, mudou. Quem tiver que mudar, mude. Quem não tiver, que não mude. Muito bem explicado. Não é o assoalho, é a prancha. Isso. É a prancha, aquela prancha teoricamente de madeira, que quase nenhuma é mais de madeira, mas tem agora é um material sintético. Ó, Rubinho, grande Rubinho. Isso, essa prancha aí que o Fábio está mostrando. É essa prancha, o lance é isso aí, que não pode flexionar na parte de trás. Eles estavam cortando isso no meio. Aqui, ó, o Rubinho já cortou. O Rubinho era um falcatrua. Aqui, esse Rubinho... Mas, gente, eu não tinha visto, não, mas é isso aqui mesmo. Eles estão fazendo justamente esse traço aqui para separar mesmo. Isso aqui enfim. Então. E esses buraquinhos aqui, que no meu caso aqui são do parafuso, mas que no assoalho existem, porque é onde a FIA apoia o carro para medir asa, suspensão, essas coisas. Esses buraquinhos aqui, as equipes estavam deixando os mais macios, eu diria. E agora eles não vão poder ter um efeito de entrar para dentro como eles estavam tendo. É isso aí. Muito bem, pessoal, é isso, finalizando Loucos por Automobilismo. Esse final de semana, um final de semana mais tranquilo, né? Fórmula 1 não vai correr, agora vai ter férias, né? Estaremos aí, mas na próxima terça nós estaremos aqui para falar mais sobre automobilismo. Vamos ver o que vai acontecer nesses bastidores da Fórmula 1 aí, né? Tem muita água para rolar, né? Vamos ver o que vai acontecer. Muito bem. Grande abraço para todo mundo. Não se esqueça do joinha no nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal. E a gente volta na próxima terça com a edição 245 do Loucos por Automobilismo. Eu ainda tenho live hoje. Esses dois vão pôr o pé para cima. Fábio Campos tem live daqui a pouco. Quando você estiver assistindo esse programa, provavelmente ele vai estar na live. Aí você dá um pause, assiste a live e depois volta aqui para assistir o resto. Não tem corrida. Dá para assistir tudo. Assiste tudo. Muito bem, é isso aí. Grande abraço para todo mundo e até o próximo Loucos. Valeu!